Olá, olá a todos. Estamos iniciando nossa palestra aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor. Com muita alegria, nós estamos esperando a galera começar a entrar. Estamos aqui em Limoeiro do Norte e um minutinho para as 7 horas da noite, hoje sexta-feira, a gente vai iniciar aqui na Casa do Amor a nossa palestra evangélica. Vamos tratar sobre o assunto do que é o Espiritismo, vamos falar sobre a Casa Espírita. Então, sejam bem-vindos a todos aqui em Limoeiro do Norte. Estamos falando diretamente de Limoeiro do Norte, ao vivo, aqui pelo Facebook da Sociedade Espírita Casa do Amor e também pelo canal Joab, o Espírita. A gente pede para todo mundo dar uma assistida lá, as palestras, a gente está postando. E também para ir compartilhando, né? Assinando o canal, se inscrever, para ajudar a gente a divulgar cada vez mais essa doutrina tão maravilhosa, tá bom? Vamos iniciar a nossa palestra de hoje com uma prece. Nós queremos sempre agradecer a Jesus por nos permitir estar mais uma vez aqui bem de saúde, divulgando essa doutrina que tanto nos conforta e nos fortalece. Que a paz, a harmonia e a concórdia esteja com todos os irmãos e irmãs que estejam necessitando do auxílio de Jesus e que seja Ele sempre o nosso grande mentor, que nós permitamos que Ele esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, sejam bem-vindos todos. Olá. Vamos falar sobre a Universidade de Almas, que é o Centro Espírita ou a Casa Espírita. O que é uma casa espírita, né? Qualquer pessoa pode frequentar uma casa espírita? Vamos responder algumas perguntas. O Centro Espírita, Casa Espírita, é a mesma coisa de centro de Umbanda ou Macumba? Isso tudo é a mesma coisa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E por que a Casa Espírita é uma universidade da alma? Então, assim, qualquer pessoa pode frequentar uma casa espírita? Perfeitamente. Qualquer pessoa, sem distinção de credo religioso, cor, raça, status social, qualquer situação, qualquer ser humano pode e deve frequentar uma casa espírita. A exemplo da nossa casa espírita, o Centro Espírita aqui de Limoeiro do Norte, aqui no Ceará, do qual nós estamos aqui ao vivo, na Sociedade Espírita Casa do Amor. Então, sim, qualquer pessoa pode frequentar uma casa espírita. Então, a casa espírita é um local onde os espíritas se reúnem para trabalhos e estudos doutrinários da doutrina espírita. A casa espírita ou centro espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. É onde nós nos encontramos para estudar, para ouvir, para orar, para receber tratamento espiritual, para que os médiuns possam ter um local para desenvolver, baseado em estudos, né? Sempre baseado em estudos do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, que também estuda em casa e vem praticar, recebe a orientação como desenvolver sua mediunidade, ou não, vem para a casa espírita porque é um simpatizante da doutrina, porque acredita que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus Cristo, e essa é a verdade. Então a casa espírita ela se torna o nosso ponto de apoio, um local para onde a gente possa se encontrar e fundamentar todo esse conhecimento trazido por Allan Kardec através das obras espíritas, né? Nós vamos entender bem mais o que é esse significado todo. Mas se você é um espírita ou pretende ser, você que está assistindo agora, mas o que é ser espírita? Existe na literatura espírita algumas definições do que é ser espírita e o que não é ser espírita, mas podemos dizer que ser espírita não é um ser religioso, ele é um ser cristão. A doutrina espírita, a parte religiosa da doutrina espírita, ela se fundamenta no Evangelho de Jesus Cristo. Então, todos os espíritas são denominados cristãos. Então, não existe nenhum tipo de outra denominação
no aspecto religioso que não seja de que nós espíritas somos cristãos. Então, e temos essa crença no Cristo, e ela não é feita para que a gente ostente isso. Então, ser espírita não é ostentar uma crença, e sim vivenciar a fé sincera. Por que tem que ser uma fé sincera? Porque nos traz a vivência espírita uma fé sincera. Porque o Espiritismo nos dá um esclarecimento bastante lógico, né? Fundamentado em explicações na ciência espírita, na filosofia espírita, em explicações de por que nós estamos aqui, de onde viemos, por que sofremos, por que somos felizes, por que as pessoas que estão no nosso convívio social estão conosco, por que nasci desse pai, por que nasci dessa mãe. A doutrina espírita, na parte filosófica, na parte científica e na parte religiosa, é o tríplice aspecto da doutrina, ela nos traz as respostas para todas essas indagações. E podemos começar com o livro número 1 da doutrina espírita, do Pentateuco espírita, que é a leitura e interpretação do Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos. E em seguida, o nosso aspecto cristão, para vivenciar essa fé sincera, nós temos um livro importantíssimo também, como os outros, mas denominado O Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos nos desenvolver a parte de estudo sobre a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade. Nós temos o Livro dos Médios, e assim segue uma legião de informações, de fundamentos, de esclarecimentos que a nossa doutrina nos traz. Então, ser espírita não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Então, hoje em dia é até bonito, é simpático você ser espírita, porque o espiritismo está cada vez mais sendo mais bem aceito, justamente porque o espiritismo não tem preconceito com nenhuma religião ou com nenhuma pessoa. O espiritismo não distrata ninguém por ter o seu fundamento religioso. A doutrina espírita está simplesmente para acolher todo e qualquer cristão dentro dessa enorme bandeira que é o cristianismo. Ser espírita não é superar o próximo, é superar a si mesmo. É aí que entra então o conhecimento do ser humano integral. Nós da doutrina espírita, baseado nos estudos trazidos por Allan Kardec, que foi passado para ele através da espiritualidade e pelo comando do Espírito de Verdade, que Jesus Cristo havia anunciado que enviaria esse Espírito chamado a Verdade, ele e o seu grupamento, né, de espíritos benfeitores trouxeram as informações para que Allan Kardec pudesse codificar, catalogar, arrumar tudo no trabalho que durou a vida dele toda, né, e trouxesse para a gente a doutrina espírita. Então, ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação. Nós somos adeptos da doutrina da reencarnação. Nós aceitamos, entendemos e sabemos que a reencarnação existe, e ela é uma verdade, ela é fundamentalmente lógica. Não existe outra explicação para muitos denominados, abre aspas, fenômenos da vida, de conhecimentos trazidos por crianças e outras manifestações das mais diversas, se não for a explicação sensata, lógica e verdadeira através da reencarnação. Então, ser espírita não é simplesmente aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e entender que ela é o caminho natural para a perfeição. A forma de progredirmos como espírita é através da reencarnação. Não há outra forma de nós nos elevarmos moralmente, espiritualmente, para que conseguimos atingir o objetivo fundamental da nossa criação. Por que nós fomos criados, se não para chegar até Deus? É tudo explicado através da reencarnação. Se nós temos o convívio, nós temos o convite, né, da doutrina espírita para entender tudo isso e entender tudo que Jesus nos passou da forma mais clara e mais simples, sem o fenômeno. O espiritismo ele não tem o fenômeno, ele explica o fenômeno através da ciência espírita. Então, o que é ser espírita? Espírita não é curar ninguém. Eu sou espírita, eu sou um curador. Não é isso.
Ser espírita não é que eu tenho que curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. O espiritismo sempre leva para que o próximo seja esclarecido. O meu papel aqui, trazendo essa informação para você, é justamente essa. O papel dos outros palestrantes aqui da nossa Casa Espírita, dos trabalhadores da Casa Espírita, dos trabalhadores do movimento espírita do Brasil e do mundo, sempre foi para que cada um trabalhasse a sua própria cura, tivesse a sua própria oportunidade. Enfim, ser espírita não é tornar o doente ou aquele necessitado um dependente de supostos poderes dos outros, que ninguém aqui é poderoso de verdade, ninguém aqui digamos assim, é dono da verdade ou de todo, tem a responsabilidade, o dom de promover estas curas e deixar a pessoa dependente, porque na doutrina espírita ele não cria ascéticos, pessoas que sejam seguidores. A doutrina espírita não está interessada em seguidores. A doutrina espírita ela não está interessada em pessoas que sejam daquele movimento como um rebanho. A doutrina espírita ela quer e deseja e traz a informação para que as pessoas sejam livres para pensar. E este é o fundamento da nossa doutrina espírita. Prepara o homem para ele ter um conhecimento próprio e buscar a sua própria libertação. Como eu disse em palestras passadas aqui, né? Conhecer a própria verdade e assim ser liberto. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Esta verdade que cada um busca para si, para se melhorar, para se espiritualizar, se tornar uma pessoa cada vez melhor a cada dia. Então a doutrina espírita não cria pessoas dependentes dela. Ensina a todos a confiar nos poderes de Deus e nos próprios poderes que todos nós temos, com as nossas decisões, que os poderes de Deus e que estão na sua vontade, na vontade sincera e perseverante. Quando você persevera, Deus nos dá esta qualidade, nos deu esta oportunidade de que nós possamos ser perseverantes em nossas ações. Então, continuando, o que é ser espírita? Ser espírita não é consolar-se em receber, achar bom somente receber. O espírita é o contrário. Ele se conforta em dar. Ele se sente bem quando oferece, quando é útil para alguém, para alguma pessoa ou para a sociedade. Este é um dos fundamentos do que é ser espírita. Porque ele entende que pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado o que dá do que aquele que recebe. Feliz daquele que pode sempre dar, porque é dando que se recebe, como tem na oração de São Francisco, né? Então, ser espírita não é ostentar uma crença. Eu sou espírita, olha como eu sou bacana, cara, eu sou espírita. Não, o espiritismo não se vangloriza, o espírita não é um ostentador de ser detentor de conhecimentos. O espírita, ele é humilde, porque o espírita, ele vivencia uma fé sincera. O que mais? O espírita é aquele que não espera que Deus desça até onde nós estamos. Mas, na verdade, nós é que temos que subir ao encontro de Deus, elevando-nos moralmente e nos esforçando para melhorar sempre. Todas essas informações aqui que a gente está passando, está no livro Aprendendo a Lidar com a Crise, de Vanderlei Pereira, né? Então, assim, entendemos aí o que é ser espírita. Tudo isso que a gente falou, sempre buscando as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, para as nossas ações e nossas atitudes e nossas atividades. Então, continuando, o que é mesmo o espiritismo? Nós vimos o que era ser espírita e o que não é ser espírita. Mas o que é o espiritismo? Allan Kardec traz no preâmbulo do livro O que é o espiritismo, que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, né? E aqui a gente pode fazer um pedacinho da música do Grupo AME, né? Espiritismo é uma luz gloriosa, linda e forme que clareia e ilumina até depois da morte, né? É muito bacana essa música. Então tá aí, Allan Kardec nos traz essa informação de que o espiritismo é uma ciência que cuida, que traz o entendimento da natureza, o que é o espírito, a origem de onde ele vem, o destino,
para onde vai, de onde vem, para onde vai, qual o destino dos espíritos e também a relação da espiritualidade com o mundo corporal. Veja bem, gente, quando a gente fala sobre a relação dos espíritos com o mundo corporal, eu não estou me referindo somente a espíritos desencarnados que estão livres da carne, não. Nós, espíritos, eu, espírito encarnado que estou aqui, que nessa encarnação recebi o nome de Joabe, tantos que vocês que estão assistindo, os que estão aqui na Casa do Amor, também. Então, essa relação, uma hora eu estou no corpo, outra hora eu não estou no corpo, né? Uma hora eu tenho um corpo, depois do que é do pó volta ao pó, o que é de Deus volta para Deus, né? A questão de desencarnar, que vai para o céu, que a gente chama, o plano espiritual, né? Que as pessoas chamam de céu. Então, assim, o Espiritismo ele trouxe essa nova era para a humanidade. Ainda há muitas pessoas, uma legião enorme de pessoas que estão vivendo no mundo do materialismo que não tem noção do que é essa doutrina tão consoladora e tão importante. Então, assim, e o termo espiritismo ou espiritualismo? Espiritismo é a mesma coisa de espiritualismo? Não. Allan Kardec, em 1857, ele traz a seguinte informação: para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim exige a clareza de linguagem. E para evitarmos confusão, continua Kardec, que é inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos, a mesma palavra tendo o mesmo sentido, nós sabemos que a palavra espiritual e espiritualista e espiritualismo tem uma significação bem definida. Dá então outra para a doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas das numerosas formas de interpretação. Então Allan Kardec diz, você que é espírita, você é espiritualista? É. Mas todo espiritualista é espírita? Não. O espiritualista é aquele que crê em algo além da matéria, além da coisa física. E nós, espíritas, nós acreditamos além da matéria, além da coisa física, né? Então, o espírita, ele é um espiritualista, sem dúvida alguma. Agora, todos os espiritualistas são espíritas? Como eu disse, não. Espiritualista tem pessoas que seguem várias religiões, vários tipos de moralidade, conhecimentos religiosos, outras filosofias, doutrinas, mas o espírita é denominado por Kardec, ele cunhou esta palavra, ele mesmo com essa palavra não existia. Até algumas pessoas dizem assim erroneamente, que o espiritismo, aquele que não tem conhecimento da doutrina espírita, pode dizer assim, né? Infelizmente diz sem conhecimento de causa. Como uma vez eu conversei com uma moça, uma jovem, ela disse, olha, você é espírita, né, jovem? Sou. Pois é, a doutrina, esse negócio de espiritismo, esse espiritismo aí está proibido pela Bíblia, está lá na Bíblia. Eu disse, não pode. Aí eu disse, mas não pode. Eu disse, por quê? Porque o espiritismo chegou na Terra no ano de 1856 e a palavra espírita, espiritista, espiritismo foi criada por Allan Kardec, não podia estar na Bíblia, né? Aí a gente fala assim, quando a gente começa a esclarecer as coisas, mostrando que tem que se fundamentar para se falar alguma coisa, para se criticar, não fale sem saber do assunto. Só fale quando tem certeza. Mas foi uma oportunidade muito boa que a gente pôde explicar para a nossa amiga, que ela era evangélica, uma pessoa muito boa, por sinal, né? E educada, uma pessoa que a gente estava dialogando, que é difícil a gente encontrar uma pessoa que possa dialogar, que não seja nesse contexto, né, que seja de outra religião, mas nós espíritas não temos problema nenhum em dialogar com toda e qualquer pessoa. Quando a pessoa se retrai demais, se tranca demais e se bloqueia, né, fazendo exatamente ao contrário do que Jesus nos ensinou, né, a fraternidade, de se dar bem, de tratar bem, de compreender os outros, cada um no seu tempo, mas temos que se trancar. Mas o espiritismo, então, ele é totalmente aberto, ele é totalmente puro em relação a isso. Vamos continuar aqui. Cadê? Estou passando. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria, como eu disse, é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. A explicação que Allan Kardec nos traz para por que
quem é espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, voltando aqui. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, Allan Kardec passa então a designar a crença nos espíritos como o espírita e o espiritismo. E ainda podemos chamar de espiritista, né? Então, a origem do radical da palavra é o mesmo, mas o finalzinho, né, da palavra espiritismo, fica diferente e denomina então a doutrina da reencarnação. A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação com o mundo material, com os espíritos e com os seres do mundo invisível. Adeptos do espiritismo são os espiritistas, como eu disse, ou espíritas. Sabendo disso, então, o espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Pegaram aí? Então a doutrina, ela fortifica qualquer pensamento moral religioso que você tenha. Os seus sentimentos de religiosidade. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela esclarece as dúvidas que outros conhecimentos ficam só pela metade. Se você quer conhecimento que lhe complete, que você não tenha um pré-conceito ou uma pré-concepção de conhecimento, você limita, se você quiser abrir a mente, você que ainda não é espírita, que está assistindo, você pode começar a pesquisar a doutrina espírita e aceitar essas verdades, que vai abrir o leque, o que você acredita vai ficar cada vez mais forte. O espiritismo é de todas e de nenhuma pessoa em particular. O espiritismo é de todo mundo. Não existe na doutrina espírita um líder lá de cima que forma uma instituição que comanda os restantes. Não. O espiritismo, ele é totalmente livre. Cada núcleo de propagação do espiritismo nasce independente, vem por influência, orientação do plano espiritual. Ninguém fundamenta uma hierarquia ou uma estatização, né? Ou tem um líder lá de cima, depois tem o outro que é subalterno. Não, o espiritismo não tem isso. O que nós temos é um movimento organizacional, que é a Federação Espírita Brasileira e demais federações nos estados a nível de esclarecimento, mas nenhuma interfere nas atividades de uma casa espírita. Eles trazem orientações, recomendações, nos dão assessoria, publicam livros, fornecem instruções e assim, nós espíritas, nas nossas instituições, nós vamos colhendo toda essa fundamentação e promovendo um trabalho de excelente qualidade em todas as casas espíritas. Então a casa espírita não tem um dono e a doutrina espírita não tem um dono, ninguém é dono de nada. Nós temos os trabalhadores espíritas mais famosos, né? São aqueles que se destacam, que têm mais responsabilidade, como tivemos Chico Xavier, e temos ainda Divaldo Franco, e temos Raul Teixeira, e temos um leque de pessoas, tem a nossa irmã que desencarnou agora, a nossa irmã, como é o nome dela? A Sueli Caldas, né? E assim vai, uns expoentes espíritas vêm, desencarnam, surgem outros, e a gente vai continuando. Por isso, o espiritismo não diz para ninguém que troque a sua religião pela doutrina espírita, porque fundamentalmente a doutrina espírita ela não é uma religião, ela tem um princípio religioso que é o cristianismo. Mas a doutrina espírita, algumas pessoas encaram como religião. Qual é a sua religião? Bom, para não dizer nada, eu sou espírita, mas eu sou adepto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Você não pode se fundamentar, mas no geral se diz sim que é uma religião. As pessoas dizem, mas nos estudos a gente não encontra essa classificação como exata, né? Nós temos algumas colocações que direcionam, porque o Evangelho de Jesus, a parte da cristandade no Espiritismo, e a moral de Jesus que nós estudamos e tentamos seguir, ela é fortíssima, é super influente na nossa vida, né? Continuando, deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua própria maneira e observar as práticas ditadas pela consciência
pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. Deus leva mais em conta a intenção com que você está fazendo a sua vida, as suas ações, do que o próprio fato. E depois, cada um ao templo de vosso culto, que você gosta, que você se identifica, e provai que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Se você frequenta uma casa espírita e a pessoa, de repente, do seu cunho religioso, você é criticado, é porque o local onde você está, ele não está tendo ações cristãs, de jeito nenhum. Porque assim, nós temos a liberdade. Onde você se sentir bem, você deve ir, você deve estar. E nós espíritas, nós não, digamos assim, não barramos ninguém, nem pedimos para ninguém sair da sua doutrina, ou melhor, da sua religião e vir para a casa espírita. Nós espíritas não fazemos isso. Nós temos o fundamento maior da lógica, que é a questão da liberdade. Cada um segue as suas escolhas, né? Então, o espiritismo é uma ciência nova, relativamente nova, né? O livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1856, então é relativamente novo, e que vem revelar aos homens a doutrina espírita por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações. Então, ele nos mostra que o mundo espiritual não é mais coisa sobrenatural. Ao contrário, ele nos mostra que o mundo espiritual é uma das forças vivas mais incessantes da natureza, mais fortes que a natureza pode nos dar. E ela ainda como sabemos, é a fonte de uma imensidade de fenômenos que até então eram incompreendidos, e por isso era relegado para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E hoje a doutrina espírita explica que não é bem assim. A manifestação espiritual, mover objetos, incorporações, pessoas falando com línguas diferentes, estrangeiras, que está incorporado. Nós espíritas, o espiritismo vem explicar isso como uma forma perfeitamente normal. A ciência espírita explica isso para nós. Essa informação está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 e o item 5, né, o livro de Kardec. Então, assim, essas relações que o Cristo nos traz em muitas das circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então, a doutrina espírita vem trazer a explicação dos ensinamentos de Jesus Cristo de forma explicada. Basta olhar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que as passagens, as narrativas, os ensinamentos de Jesus Cristo encontram o seu fundamento racional e lógico. Por isso é que se diz a verdade, que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Para se entender o que está em dúvida em relação ao que o Cristo quis dizer, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e os demais livros da doutrina nos traz esse esclarecimento. Se nós abrirmos o Novo Testamento, nós vamos ter uma relação de atividades e ensinamentos do Cristo, uma após a outra. Mas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma catalogação, tudo catalogado, explicado de forma bastante clara. Então, assim, Deus não quer deixar a criatura na ignorância. Ainda nos diz Francisco de Sales na Revista Espírita do ano de 1860. Deus não quer deixar a criatura na ignorância. Permite que os espíritos mais elevados nos venham em auxílio para contrabalançarem os espíritos das trevas que tendem a envolver este mundo ainda tão materialista. O orgulho humano obscurece a razão e faz cometer muitos erros. São necessários espíritos simples e dóceis para comunicarem a luz e atenuarem todos os males. Então é assim que se vem
a misericórdia de Deus sobre nós, trazendo espíritos altamente fraternos, mansos e pacíficos, né? Como dizia Jesus, ele disse, bem-aventurados mansos e pacíficos, né? Então, assim, no momento em que a espiritualidade das trevas, os umbralinos, né, que nós sabemos da existência desses seres que lutam contra a doutrina de Jesus, lutam contra o aperfeiçoamento moral da humanidade, porque eles podem perder, assim, aí sim, seguidores, né, os espíritos das trevas, os trevosos e os obsessores nossos. Então, Deus não deixou a gente na escuridão. Então, disse para nós ainda: coragem, meus irmãos, persistir na obra que é agradável a Deus, porque ela é para a sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação de vossas almas. Então nos diz o Espírito Francisco de Sales na Revista Espírita, que foi publicada por Kardec. E de onde é que vem esse termo universidade da alma? Vamos entender então o termo universidade. É um termo que dá a ideia de centro, unus, latim unus, é centro, voltado é verso, né? Universidade, para a pluralidade de objetivos. Então é um centro, a universidade é um local para vários objetivos de ensinamentos. Então, assim, e para que uma casa espírita, que é a Universidade da Alma, ela possa existir, o que precisa? Como acontece aqui na nossa casa espírita. Ela precisa de uma estruturação física, legal e espiritual. É um local construído, é um local que é aberto com todas as licenças, né? Licença para funcionamento, e precisa ter o amparo da espiritualidade. Precisa partir da ideia de alguém. Aqui a instrução veio a cargo do Elber Santiago, aqui em Limoeiro do Norte, e ele fundou a Sociedade Espírita Casa do Amor em 1º de abril de 2021. Olha quantos anos a gente já tem aqui, né, em Limoeiro do Norte. E aqui está o prédio, construído pelos trabalhadores e com a ajuda de várias pessoas. Então ela está estruturada. Ela é legalmente perante o fisco, perante a fiscalização, perante a prefeitura, perante o Estado. É sim, a nossa casa espírita é perfeitamente legal, no sentido de burocracia. E espiritualmente, pronto, a partir da ideia que foi instruído o Elber, passou-se a ter um leque de trabalhadores, porque já estava preparado no plano espiritual esta casa espírita para funcionar há muito tempo, né? Então, no âmbito físico, é como a casa tem que funcionar aqui, ela tem que ter boa ventilação e o fluxo de pessoas, que isso seja fácil. E aqui se as pessoas puderem vir conhecer a nossa casa espírita, né, Mundinha, né? Nossa casa espírita é massa aqui, o ambiente é maravilhoso, né? Muito bem aberto, arejado, temos muito espaço. E que mais? Legalmente nós temos estatuto, temos regimento interno, livro de contabilidade, livraria. E espiritualmente, para quê? Como é que funciona? Bom, aqui o nosso intuito é motivar pessoas para que busquem o perfeito equilíbrio no campo das emoções e na mudança de comportamento. A chamada reforma íntima. A casa espírita tem departamentos também, assistência espiritual. Nós aqui temos o atendimento fraterno, que é feito pelo Elber Santiago. Tem as palestras com ensino doutrinário, tem grupos de estudos. Já trabalhamos muito com a questão da infância, com a adolescência, mocidade espírita, e aí vai. Então, como fazer uma casa espírita, como fazer com que ela se torne realmente uma universidade da alma? Nós temos que entender que é o seguinte: o ponto de partida é o estudo da doutrina espírita, pois todas as atividades emergem a partir do estudo, né? Então, nós aqui na casa sempre buscamos e orientamos que as pessoas que desejem participar da nossa casa espírita, que busquem realmente o conhecimento espiritual, a leitura, entender por que você é espírita, de onde você vem. Então, e temos também atividades de assistência da espiritualidade. Como é que se dá esses estudos e essa assistência? São sessões de evangelho, como esse aqui, palestra evangelho. Temos atendimento através do passe espiritual, água fluidificada,
orações, trabalhos quando estava antes da pandemia, trabalhos da questão da mediunidade, também estudo da mediunidade. E essas reuniões, elas expressam o que se denomina ser espírita e deve estar sempre alicerçada toda e qualquer atividade na casa espírita à doutrina dos espíritos. E assim é aqui na nossa casa espírita. As sessões podem ser prioritárias para que as pessoas possam fazer estudos. Nós tivemos muitos cursos aqui para que se ensinasse a pessoa sobre aplicar o passe espírita, sobre a questão do estudo do livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Muitos grupos se formaram e essas palestras que funcionam como preleções, né? Preleções, que é uma forma de orientar as pessoas. E também temos a questão da assistência espiritual, que é dada através do atendimento médico espiritual, quando está funcionando bem. Tem a terapia espiritual, no qual a espiritualidade, através de trabalhadores da casa, ela fornecem um atendimento espiritual, onde você não tem nenhum tipo de interferência, nada invasivo em você, é tudo em posição das mãos, não existe nada de tocar, nem furar, nem cortar. Isso aqui, não existe isso aqui na nossa casa espírita. A doutrina espírita não é adepta disso. É simplesmente doação fluídica, é cura, é imposição das mãos, é oração, é pensamento, é boa vontade. Mas tem uma fundamentação. Buscando na doutrina espírita, nos livros da doutrina espírita, nós vamos achar a fundamentação para que essas ações, essas atividades aqui na casa, como funciona, elas possam acontecer. Vamos aqui passar mais um pouco. A doutrina espírita nos traz uma pergunta sobre o eu, porque ela diz que somos um eu que tem interdependência com outros eus. O relacionamento implica conviver com pessoas que nos são contrárias. Então é o meu eu com meus vários eus, porque eu convivo bem com uma pessoa que me é querida, mas como eu convivo com uma pessoa com a qual eu não gosto muito, né? Muitas vezes é o nosso egoísmo que fala mais alto, e a nossa doutrina espírita, ela vem trazer uma explicação do porquê isso acontece. E onde é que eu estou tirando? Qual é o meu verdadeiro eu? Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, o seguinte: entre os vícios, qual é o que podemos considerar o mais radical? E os Espíritos categoricamente nos respondem: o egoísmo. Qual é então o vício mais radical do homem? É o egoísmo, porque é dele que se deriva todo o mal. Estudai os vícios, continuam os Espíritos nos dizendo, e vereis que o fundo de todos os vícios que tens, ou maledicências, ou maldades, ou ostentação, qualquer coisa que você tenha, o egoísmo está sempre por baixo. Então nós temos que perceber que essas situações nossas, a nossa maneira de ser, o ego ainda está sempre falando mais alto, em muitos momentos. Por mais que luteis contra eles, esses vícios, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa do seu vício, que é o egoísmo. De todos os vossos esforços tendam para esse fim, que isso seja assim, porque nele se encontra, no egoísmo, a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve tirar, rasgar do coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incomparável com a justiça, com o amor e a caridade. O egoísmo, ele neutraliza todas as qualidades do ser humano. Mas na doutrina espírita, ela vem carregada, como eu tenho falado, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, vem carregada dos ensinamentos morais de Cristo e a interpretação desses ensinamentos morais de Cristo. Então, Jesus Cristo nos falou da bem-aventurança, ou das bem-aventuranças e as recompensas de sofrer em nome de Jesus todo tipo de agravo. Mas o que é esse sofrer?
é que você, mesmo que você seja caluniado, ou seja taxado de você espírita, isso não está certo, e você tendo a consciência limpa, que não há problema nenhum, que realmente não há, que é perfeitamente maravilhoso, a causa espírita que você pratica, então, de alguma forma, mesmo que você sofra algum tipo de preconceito, isso se torna suave. Jesus disse: vinde a mim, vós que andais sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vem, porque aquele que me segue será reconfortado. Então, assim, Jesus, na trajetória dele, nos deu exemplo de humildade e solidariedade e simplicidade. Ele realmente morreu na cruz para nos ensinar pelo exemplo o caminho da salvação, que é a humildade. Depois da passagem por este mundo, o quadro do nosso planeta se modificou muito. Depois da passagem de Jesus pelo planeta Terra, tiveram muitas mudanças, né? Ele inspirou muita gente ao amor fraterno. Foram criados muitos asilos para abrigar velhos, mulheres, pessoas pobres, pessoas que eram tratadas como escravos, e foram lentamente conquistando a sua própria independência. E Jesus ensinou tudo isso verbalmente, mas ele não deixou nenhum substituto. Tomou para si a carga, né, a carroça, a charrua, exemplificando pelo trabalho e obediência ao Pai Celestial. Então, de onde vem então aquela passagem que ele disse: eis que eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, e ficará convosco para sempre. É aqui que nós trazemos a questão da doutrina espírita ser o nosso Consolador prometido. E nós vamos falar aqui até mais uns 5 minutos sobre a questão do Consolador prometido, que nele nós tiramos a força necessária para combater o pessimismo. E a consolação não é uma consolação que nos ensina uma salvação sem esforço. E nós temos que entender que o trabalho que temos que fazer para buscar nos melhorar vai ser um trabalho árduo, porque você vai contra o que a maioria das pessoas dizem. Você tem que se melhorar por você, não por ninguém. Mas se você receber uma orientação, uma ajuda de alguém, faça isso, né? Eu estou sendo apoiado, eu vou me melhorar, mas que seja verdadeiro, né? Que esse sentimento seja profundo. Mas o que é então o Consolador prometido? O que ele veio consolar? O Consolador prometido é o conhecimento espírita, que foi prometido pelo próprio Jesus Cristo. Ele nos fala, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, sobre todas as penas e gozos futuros, que tudo depende de nossa atuação na presente encarnação. Agindo em função do bem, teremos como recompensa a extensão do bem. Agindo em função do mal, receberemos obrigatoriamente mais 2 sofrimentos. Então nós sabemos, nossa doutrina espírita nos esclarece. Olha como isso aqui é tranquilo e perfeitamente lógico. Existe uma lei de causa e efeito em que tudo que você faz é dando que se recebe. Que eu disse no início da palestra, né? Então nós espíritas entendemos que ele é o Consolador prometido, o Espiritismo, que nós temos como saber, pelo menos uma base muito grande de como devemos nos comportar aqui no planeta Terra, e que nós temos todo o tempo, mas que um tempo que tem que ser usado muito bem, mas temos todo o tempo para poder nos melhorarmos. Agora, aquele que é indisplicente, que é, vamos dizer assim, desinteressado, que não está buscando melhora em nada, chegará o tempo em que não será dado mais permissão para reencarnar na Terra novamente, porque nós temos um tempo aqui, um prazo de validade. E a doutrina espírita nos traz esse Consolador prometido, ela é o Consolador prometido por Jesus Cristo, já nos traz essa informação. O tempo urge, nós temos que correr, nós temos tempo? Temos, nós somos eternos, nós somos, a partir de agora, somos seres eternos, né? Nós não morremos nunca, o Espírito nunca morre de verdade. Mas temos que cuidar, porque a Terra está passando por um planeta, a planeta Terra está passando pelo momento da transformação.
E chegou a hora de nós darmos ouvidos às informações trazidas pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido. Então, assim, temos a oportunidade de nos excitarmos no amor ao próximo, na tolerância e as ofensas e o desapego aos bens materiais. Trabalhando aqui na casa espírita, trabalhando com quem mais precisa, trabalhando em nossa casa, auxiliando aos outros. E não esperemos recompensa pelo trabalho que nós vamos fazer. Vamos trabalhar somente para que Jesus ele possa reconhecer em nós, que é uma maneira de dizer, né? Jesus reconhecer em nós, que ele sabe tudo, que veja que realmente nós estamos sendo dotados de bons pensamentos, de bons fluidos. Então, sim, o Centro Espírita é uma universidade da alma, é um local de aprendizado, é um local de reencontro, é um local de estudos, é um local de consolação. Nós temos mais entendimentos, estudos para fazer em relação a isso, mas vamos deixar para uma outra palestra, porque agora o nosso tempo encerrou, são 45 minutos de palestra, e agradecemos a todos que estão aqui conosco, tá? Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus, por nos permitir estar aqui todo esse tempo, que as suas bênçãos recaiam sobre todos que estão nos assistindo, sobre todos que estão aqui em nossa casa espírita, que a espiritualidade que aqui está possa receber os fluidos necessários para serem bem acolhidos, que aceitem esta ajuda e que algum irmão desencarnado que esteja na casa de alguém que esteja assistindo, que após essa palestra ele possa ser socorrido para ser levado, conduzido a um local de acolhimento e lá ser esclarecido. Que a paz de Jesus reine em cada lar, que assim seja. Muito obrigado então a todos e que Deus os abençoe.